Uma pergunta simples que carrega um dos maiores pesos do mundo: a transformação por Deus, transformação através de Deus. Isso é uma coisa que a gente pode pensar que é impossível, ou outros podem pensar que é só acreditar em Deus, que a gente vai ser transformado por Deus. Mas eu vivi a transformação de Deus na minha vida. Eu fui transformado por Deus. E eu falo isso com toda a alegria do mundo. Isso é uma das maiores notícias do mundo. A gente pode ser transformado por Deus. Eu quero falar para você que está assistindo esse vídeo que você não só pode ser transformado com Deus, como você deve ser transformado por Deus. Deus, quando Jesus subiu, acho que foi lá em João, não vou lembrar o capítulo, o versículo certo, ele fala: melhor que eu suba para que o Espírito Consolador desça sobre vocês. E o Espírito Santo de Deus, o Espírito Consolador, ele nos transforma. E você pode estar se perguntando: Felipe, primeiro, por que eu gostaria de ser transformado por Deus? Não é só acreditar que Jesus vive, que Jesus viveu, morreu. Cara, a transformação de Deus, ela sai de apenas saber o que todos falam da Bíblia, saber sobre tudo que falam de Deus, mas entender a verdadeira face do Senhor, entender aquilo que o sacrifício de Jesus significa de verdade. Quantas vezes a gente ouve falando da ressurreição de Jesus, a gente fala: a verdade, Jesus ressurgiu depois do terceiro dia, depois de, enfim, falou que depois com 500 pessoas subiu aos céus. Só que a gente não entende o peso disso quando a gente não é transformado por Deus. A transformação por Deus, ela começa com a gente tomando uma grande decisão na nossa vida. Eu quero ser transformado por Deus. E como tudo na nossa vida precisa de uma decisão. Só que essa decisão ela não é só uma fala. A decisão, ela está disposta a mudar por um estilo de vida. Quando você está disposto a ser transformado por Deus, você está disposto a pegar isso daqui e obedecer isso daqui. E ali, o Espírito Santo de Deus, ele transforma o seu coração. E o que é o mais louco, porque cada um é transformado por Deus de uma forma diferente, só que sempre pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Consolador, o Espírito Todo-Poderoso. E cada um tem sua forma de ser transformado por Deus. Eu fui através de um impacto muito grande no culto de jovens, no acampamento de jovens. Eu bebia, eu fumava, fazia tudo, e eu amava fazer isso, eu amava essas coisas. Eu sempre ouvi falar de Deus, mas eu até fui obrigado a estar nesse acampamento, entre aspas. E depois disso, criou uma coisa no meu coração, uma ferida por Deus no meu coração. E mesmo eu voltando para cá e não vivendo aquilo ali 100%, eu comecei a querer ler a Bíblia. E eu não sei o porquê. E eu ficava olhando, durante 1 mês olhei, 2 meses olhei. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ver que Deus estava falando comigo. Eu estava sentindo Deus no meu coração. E aí eu comecei a me transformar, e eu comecei a buscar mais Deus, na igreja, mais Deus no meu quarto. E essa foi a transformação de Deus que eu falei: opa, não é só, nossa, Jesus vive e está tudo bem, agora eu posso fazer o que eu quiser. Jesus morreu por nossos pecados, Jesus ressurgiu, e é por isso que nós temos esperança. E aí começou uma verdadeira revelação do Senhor. E eu creio que o que falta na sua vida, o que pode faltar na sua vida, ou às vezes se você até já fala assim: Felipe, eu já vou na igreja, eu faço tudo, o que pode faltar é uma verdadeira revelação do Senhor, uma transformação. Eu gosto muito de saber, de entender que a gente não pode melhorar. Com Deus a gente tem que se transformar, porque a nossa natureza é ruim. Adão trouxe morte, mas Jesus trouxe vida. E a gente pode perceber isso porque a nossa natureza peca. Adão pecou, nós iremos pecar, mas porque Jesus viveu, a gente pode ser transformado pelo Santo Espírito. A gente está falando que nessa geração a gente é privilegiado de poder ser transformado pelo Espírito Santo. E eu conheço diversas pessoas que foram transformadas de muitas maneiras, testemunhos lindos, e eu queria fazer esse convite para você. Cara, se você está feliz na sua vida, seja transformado por Jesus. Se você está triste, seja transformado por Jesus. A transformação para Deus, a transformação com Deus é aquilo que a gente fala: agora eu parei de tudo aquilo que eu estava vendo na minha vida inteira, pensando que era importante, e agora eu vejo quem é Deus, o Criador. Cara, a transformação de Deus, ela não é apenas uma decisão, mas ela é através de uma decisão. O Espírito Santo de Deus, ele age no nosso coração. E é isso que eu queria falar para você: abra espaço para o Espírito Santo. Como você pode fazer isso? Através de uma decisão. Eu quero ser transformado por Deus. Eu quero ver o que esse menino louco está falando, que ele foi transformado por Deus há 3, 4 anos atrás. Ele não consegue mais ser o mesmo, porque Deus tem se revelado para ele. A transformação de Deus, você deve abrir o coração para o Espírito Santo a partir do momento que você olha e fala assim: Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu quero entender quem é o Senhor. A partir do momento que você vem aqui e fala assim: Senhor, eu entendo que essa palavra é viva. Ela entra sobre o meu coração. Então dá espaço para isso aqui no seu coração. Eu não estou falando para você, cara, largar tudo de dia para noite. Isso seria muito bom se você faça isso. Mas abre espaço para o Espírito Santo e as coisas vão começar a acontecer. E o mais incrível disso é que Deus, ele está disposto a nos transformar. Não é só a gente que tem que querer, Deus quer. E ele quer isso para você. Em Apocalipse 3, versículo 20, ele fala: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir, ali entrarei e cearei, farei morada.
Então Deus, ele é educado, ele bate no nosso coração, ele bate da gente querer abrir e viver com Deus. Que você possa ter sido transformado por essa palavra e que você possa abrir espaço para o Espírito Santo de Deus. Isso é a melhor decisão que você vai fazer na sua vida. E nada vai mudar aquilo que Deus fez por você.